Glória a Deus. Podem sentar, meus queridos. Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 11 a seguir. Apocalipse, capítulo 20, verso de número 11 a seguir. Hoje o Peniel está fazendo a recepção. Domingo que vem, o exército de colheita. Amém? Os guerreiros aí do exército. Apocalipse capítulo 20. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta. Verso de número 11. A seguir diz assim: Vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram de sua presença. E não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o inferno entregaram também os mortos que neles haviam, e eles foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Eu já expliquei isso para os irmãos, e nunca é demais a gente explicar. Quando me veio ao coração a decisão de falar desses assuntos, dos assuntos, vocês estão me ouvindo bem aí, né? Quem está bem atrás, estão? Tá bom aí? Os assuntos que irão acontecer. O nosso propósito não é imprimir medo no coração de ninguém, mas o nosso propósito é fazer com que todos os irmãos tenham conhecimento, segundo a Bíblia Sagrada, daquilo que nos esperam. Esse primeiro banco aqui está vazio, dá para colocar para vocês todos. Daquilo que nos espera, das coisas que vão acontecer. E, na verdade, como é que é esse negócio dessa nossa existência? O que Deus já programou, já preparou para acontecer com a humanidade? Como é que vai ser o fim da história? Você precisa saber como é que vai ser o fim da história da humanidade. E aí, a Bíblia é o único livro, é a única forma da gente entender a existência do homem. Aquilo que alguns pensam ou deixam de pensar, aquilo que alguns sentem ou deixam de sentir, não vale absolutamente nada se não estiver de acordo com a Bíblia Sagrada. E nós já estamos chegando no final do livro do Apocalipse. Do capítulo 6 até o capítulo de número 19, a grande tribulação. Agora a grande tribulação chegou ao fim. Os irmãos se lembram que com o final da grande tribulação, Jesus implanta o milênio, Jesus volta do céu junto com a igreja, e ele implanta o milênio. Existirão dois tipos de pessoas no milênio: aqueles que estarão num corpo glorificado. Quem são esses? A igreja. Então, quem está num corpo glorificado, quem vai reinar junto com Cristo no milênio e vai governar a igreja, a sua vida não será natural como aquelas pessoas que conseguiram sobreviver na grande tribulação e que foram aprovadas para entrar no milênio.
Então, no milênio terá dois tipos de pessoas: pessoas naturais, de carne e osso, igual nós estamos aqui comendo arroz e feijão todos os dias, dando um cheiro na esposa, quem tem esposa, quem não tem fica cheirando o vento. Pessoas naturais viverão, gerarão filhos, pessoas pecarão, morrerão, mas a igreja estará num corpo glorificado. Nós receberemos da plenitude de Cristo, nós estaremos governando com Cristo. Amém, irmãos? No final do milênio, Satanás vai promover a última revolta e vai fazer com que um grande número de pessoas siga ele. Siga ele. Então nós vimos isso no domingo passado. E como é que vai ser o fim disso? O Senhor Jesus vai lançar Satanás no lago de fogo e enxofre, onde já está o anticristo e o falso profeta, vai destruir aqueles que seguiram Satanás, e aí então instala-se o juízo final. Eu me lembro que quando eu era menino, as pessoas mais de idade, os adultos, minha mãe, por exemplo, queria ver alguém ficar meio com medo, era quando alguém ia fazer uma viagem para longe, não sabia que se ia voltar, e usava a seguinte expressão: até dia de juízo, até dia do juízo. Então, existe no coração do ser humano esse entendimento que um dia todos nós, todo ser humano, há de prestar conta diante de Deus pelos seus atos. E aí, meus amados irmãos, então as pessoas usavam essa expressão quando achavam que não iria mais ver a outra. E aqui no capítulo de número 20, do verso 11 ao 15, está falando exatamente do juízo final. Do juízo final. O chamado juízo do grande trono branco. Que juízo é esse? Que tribunal é esse? É o dia em que Deus executará a sentença condenatória de uma vez por todas na vida de todos aqueles que morreram em pecado, morreram na prática do pecado. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com as distorções do Evangelho, com linhas doutrinárias que tiram a responsabilidade totalmente do ser humano, com linhas doutrinárias que acham, não, se o crente morrer em pecado, ele só não vai reinar, mas ele vai ser salvo. Com linhas doutrinárias tão absurdas, ao ponto de dizer que se você uma vez se tornou filho de Deus, e aí tem uns argumentos tão rasos de Bíblia, que o camarada chega a dizer o seguinte: se você tem um filho, e esse filho comete um crime, comete um delito, ele pode ser criminoso, delituoso, mas ele não deixa de ser seu filho. Isso é verdade, é ou não é? Uma vez que a gente gera filhos, eles nunca deixarão de ser nossos filhos, independente do caminho que eles seguem. Mas é bem verdade também que não é por ser nossos filhos que vão escapar do juízo e da condenação. Então, eu me lembro de um missionário contar uma experiência que ele teve de maneira sobrenatural. Diz que um grande empresário, dono de uma empresa multinacional, dono de uma fábrica muito grande, muito rico esse homem, e diz que esse homem um dia resolveu levar o seu filho para o local de trabalho. Uma criança de 4, 5 anos de idade. E, por um descuido, aquela criança saiu no meio da fábrica e houve um acidente e a criança veio a óbito. E aquele irmão, então, aquele missionário, pastor, foi chamado por aquele empresário para orar por ele, porque ele estava em uma situação angustiante por ter perdido seu filho. E eles orando ali, ele intercedendo diante de Deus por ele, aquele homem inconsolável,
E, de repente, aquele homem se afasta para um lugar e fica sozinho, pensando, olhando para o horizonte, o missionário intercedendo por ele. Disse: Deus, fala com esse homem. E naquele momento, aquele homem deu testemunho dizendo que ele estava ali quando Deus falou para ele: o que você está sentindo por perder o seu filho? Eu assim me sentirei como você está se sentindo, quando naquele dia eu terei que dizer para muitos: afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, querer afirmar que simplesmente pelo fato da pessoa confessar o nome de Jesus, ele está livre da condenação eterna, é anular toda a Bíblia Sagrada. E nós precisamos tomar cuidado ao fazer interpretação bíblica, porque, às vezes, a pessoa tem a tendência de acreditar em tudo aquilo que ele ouve. E aí, então, nessa noite, nós iremos entender como será o juízo final. E eu gostaria que você ficasse atento a essa palavra, para você compreender o que será o juízo final. Que juízo vai ser esse? Que trono branco é esse? Primeiro, nós precisamos compreender, meus irmãos, que quando se fala de juízo, quando se fala de punição, existe na Bíblia os chamados juízos universais. Que juízos universais são esses? São aqueles juízos que Deus executou sobre a humanidade. Amém? Então, o que é um juízo universal? Juízos que Deus executou sobre a humanidade. Mas existem os juízos pontuais que Deus também executa. Então, nós precisamos fazer a diferença. Então, veja bem, quando nós olhamos para o passado, nós estamos vivendo no tempo da graça. Lembra que Jesus morreu na cruz por nós. Então, quando nós olhamos para o passado, nós que estamos vivendo a presente era, as pessoas que nasceram de Cristo para cá, depois de Cristo, quando nós olhamos para o passado, a Bíblia relata que Deus já executou 4 juízos universais sobre a humanidade. Qual foi o primeiro juízo que Deus executou que é considerado universal? O juízo sobre Satanás. Quando Lúcifer se rebela contra Deus, e domingo passado nós falamos sobre isso, ali Deus executa um juízo sobre ele, e a condenação já é lavrada. Lembra como caíste do céu, ó estrela da manhã? A tua morada agora será no inferno. Então, ali Lúcifer, junto com os seus demônios, os que o seguiram, eles já recebem a sentença condenatória. O segundo juízo universal executado por Deus sobre a humanidade foi a expulsão de Adão e de Eva do jardim do Éden. Quando eles, por um ato voluntário, resolvem dar ouvido à incredulidade do coração deles e duvidam daquilo que Deus havia falado e dão ouvido a Satanás. E o que tem de gente hoje, crente, que não lê a Bíblia, que não se alimenta, que fica vulnerável na fé, acreditando em tudo aquilo que o diabo diz, não está escrito no gibi. Meus irmãos, se nós pararmos de ouvir a voz de Deus, nós iremos dar crédito à voz do diabo. Não existe um botão mágico para apertar na vida de alguém e ele se tornar fervoroso, nascer fé no coração dele. Nós recebemos o novo nascimento por ocasião da nossa entrega a Cristo, recebemos a vida de Cristo, mas nós precisamos nos alimentar, senão a gente morre. Queria que você tivesse ciência nessa noite. Se você não se alimentar espiritualmente, você vai morrer e vai correr o risco de comparecer diante do trono branco, diante do juízo final. Então você precisa compreender isso, é responsabilidade sua se alimentar.
Se você não lê a Bíblia, você vai acreditar nas maiores baboseiras. E hoje nós vivemos em um mundo bombardeado. Todo mundo tem um smartphone na mão. E o que não deixa de ter ali é besteira. Desde os pecados mais grosseiros, as teorias e ideias mais malucas, e de vez em quando a gente vê um irmão crente, gente crente, elogiando conversa de gente que não entende, que não lê a Bíblia. Ideias criadas muitas vezes até por satanistas. Então, Adão então deixa de dar ouvido à voz de Deus e dá ouvido a Satanás. Por isso que ele foi expulso do jardim. Ele dá ouvido ao diabo e faz a vontade do diabo. Por isso ele foi expulso do jardim. O terceiro juízo universal executado por Deus sobre a humanidade foi por ocasião do dilúvio. A Bíblia diz que os pecados da humanidade estavam insuportáveis diante de Deus. E ele resolve então destruir toda a humanidade através do dilúvio. E só existiam 8 pessoas justas naquela época. Noé e a sua família que entraram na arca e tiveram as suas vidas salvas. A arca, ela é um tipo de Cristo. Desse juízo aqui, só quem vai se livrar são aqueles que estão em Cristo. Nos dias de Noé, só quem escapou foi os que entraram na arca. No dia do juízo final, só quem vai escapar de estar diante desse trono são aqueles que estiverem em Cristo também. O quarto juízo universal executado por Deus sobre a humanidade foi na cruz do Calvário. Quando Jesus, então, o Deus que se tornou homem, que veio a esta terra como homem, assumiu sobre si todos os nossos pecados. E ali a ira de Deus, o castigo que todo pecado merece, foi executado sobre Cristo. E aí então, como é que a gente faz para fugir desse juízo? É indo até a cruz. Nós não conseguimos, o ser humano, por mais educado que ele seja, por mais que ele tenha uma educação de excelência, por mais que ele seja bom caráter, ele nunca vai conseguir se livrar do pecado. Nós nos livramos do pecado pela fé. O ser humano só se livra do pecado indo até aquele que pode tirar os nossos pecados. E Jesus, ele é essa pessoa. João Batista, quando estava ali no Rio Jordão batizando, a Bíblia diz que Jesus foi até ele para ser batizado. E João Batista então identifica Cristo como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós só nos livramos do pecado se a gente for até aquele que tem condições de tirar o nosso pecado. Nós precisamos ir até Cristo. A salvação, ela se processa por um ato, por uma atitude, por uma reação do ser humano. Paulo diz: com tua boca confessares o Senhor e em teu coração creres, tu serás salvo. Então veja bem, 4 juízos universais foram executados no passado. E no futuro, quais são os juízos universais que serão executados? Vale lembrar que quando nós falamos sobre juízo universal, nós estamos falando sobre juízo executado sobre toda a humanidade. E eu queria que você entendesse que da cruz, desde quando Cristo se manifesta até o dia do arrebatamento, não haverá nenhum juízo universal. Não.
Os juízos que acontecem nos dias atuais são juízos pontuais. São juízos pontuais. Por exemplo, Ananias e Safira. Quando aquele casal vai até os apóstolos e procura enganá-los, mentem para a igreja, para que eles ficassem bem na fita diante dos irmãos, quando eles mentem, e que Ananias ali então cai morto na hora, ali é um juízo pontual. Por isso que muitos hoje mentem e ficam vivos. Aí mentem, fica vivo, acha que não é pecado, continua mentindo. Mas no dia do trono branco, os mentirosos não irão escapar. Não irão escapar. E aí, mulher de Ananias chega, entra, Pedro olha para ela, conta essa história, como é que foi aí? Os dois haviam combinado para chegar na igreja mentindo, para enganar os apóstolos. Aí ela conta a mesma história que o Ananias contou. Pedro disse, olha, os homens que levaram seu marido para ser enterrado, está aí. Caiu, morreu, levaram também. Isso é um juízo pontual. Conta-se que em Belo Horizonte, há muitos anos, um irmão muito simples, todos os dias pregava em uma praça central de Belo Horizonte. E aquele irmão todos os dias estava ali pregando a palavra do Senhor, evangelizando. E um dia um elemento se aborreceu com a sua pregação, e ele estava pregando, e esse elemento chegou e meteu a mão na cara daquele irmão, deu um tapa na cara dele. E aquele irmão tão simples, tão humilde, a única reação dele foi, moço, por que o senhor fez isso comigo? Por que o senhor fez isso comigo, moço? E aquele elemento que bateu no rosto daquele irmão que estava pregando a palavra, saiu para atravessar a rua e de forma desapercebida não percebeu que vinha um ônibus e o ônibus passou em cima dele, da cabeça dele na hora e ele morreu na hora. Que tipo de juízo é esse? Juízos pontuais. Então Deus pode exercer o seu juízo de maneira pontual sobre uma pessoa, sobre uma cidade. Então, eu queria que você entendesse que os dias que nós estamos vivendo, Deus não está executando nenhum tipo de juízo universal. O coronavírus não é um juízo universal de Deus. Precisamos compreender, meus irmãos, determinados princípios e leis que regem o universo. A Bíblia diz que quando Deus cria a terra, Ele entrega o governo de todas as coisas para o homem. E o homem transfere esse governo para Satanás. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, as coisas que acontecem nos nossos dias, nada mais é do que o resultado da dureza do coração dos homens, da operação do maligno. O maligno opera de acordo com a legalidade que os homens deram a ele. E o homem deu essa legalidade quando pecou. Por que você acha que você tem que orar? Por que as pessoas precisam buscar o espiritual? Por que o mundo espiritual não se manifesta no mundo natural se alguém não buscar? Por que você acha que o macumbeiro tem que ir lá fazer uma macumba para dar uma legalidade para o demônio vir e agir? Porque é o homem, Deus entregou na mão do homem. Entenderam, irmãos? Então, o domínio desse mundo está dividido. Eu não estou negando aqui a soberania de Deus. Deus não deixa de ser soberano. Por que a Bíblia diz que você tem que orar? Que Deus não pode invadir um espaço que Ele te deu autonomia. Olhem para mim, todo mundo. Olhem para mim. Olhem para mim.
Diga comigo, mas eu queria que você dissesse. Diga, quem manda na minha vida é eu. Diga. É você que manda na sua vida mesmo, querido. É você que escolhe. Você precisa compreender isso. Às vezes, as pessoas erram por querer terceirizar para Deus aquilo que ela não colocou nas mãos do Senhor. Atribuem a Deus coisas que ela não pediu a Ele. Existe um princípio de legalidade. Existe um princípio de legalidade, por isso nós temos que orar. Nós estávamos aqui na hora do louvor, e o cântico que fala para levantar as mãos, na hora que eu percebi que estava cantando para levantar a mão, eu levantei a minha. Eu vi um testemunho há muito tempo atrás, de uma pessoa que estava no culto, e a pessoa estava doente. Estava no culto na marra. E aí, o pregador pregando, disse: vamos levantar, irmãos, levante suas mãos. Na hora que a pessoa levantou as mãos, foi curada. Entenderam, irmãos? Veja bem, a gente vem ao culto. Nós não estamos aqui, essas pessoas que ministram aqui, que cantam. A palavra que a gente prega aqui não é nada mecânico que a gente programa, claro que existe uma programação, mas existe uma dependência para Deus nos usar. Se você não aprender a cultuar a Deus, se você não der legalidade para Deus na sua vida não vai ser mudada. A salvação, ela já começa com você falando, você tem que abrir, olha, se com tua boca tu confessar. Paulo diz que nós somos cheios do Espírito Santo falando. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. Falando, você precisa falar, por isso você precisa orar, você precisa cantar. Amém, meus irmãos? E o culto é o lugar propício para isso. Como é que eu venho do culto e eu não canto? Eu não recebo vida. Então veja bem, juízos futuros, juízos universais que acontecerão no futuro. O tribunal de Cristo. Quem é que vai ser julgado no tribunal de Cristo? Só os salvos, os que forem arrebatados. O tribunal de Cristo é um julgamento considerado universal, porque nesse julgamento Jesus vai retribuir cada um daqueles que lhe serviram fielmente nesta terra. Amém, meus irmãos? O tribunal de Cristo, que vai acontecer no céu, logo em seguida ao arrebatamento da igreja. Então, o tribunal de Cristo será só para salvo, só para quem foi salvo, para receber a recompensa do modo que serviu a Deus. Viver uma vida de santidade. Trabalhou para o Senhor aqui nesta terra, para a honra e para a glória dele. Foi um agente fiel do reino dos céus. O tribunal de Cristo vai ser para isso. O sexto juízo universal que vai acontecer é o juízo das nações. No final da grande tribulação e da guerra do Armagedon, Jesus desce do céu, os judeus vão estar lá desesperados, clamando pelo Messias, porque descobriram que o anticristo não era o Messias, era um impostor. E Jesus então desce junto com a igreja. Diga comigo, a partir do arrebatamento, eu estarei para sempre colado com Jesus. Lembra da expressão sombra? Nós estaremos colados com ele a partir do arrebatamento. Nunca mais nos afastaremos dele. Receberemos um corpo glorioso, semelhante ao que ele tem. Receberemos da plenitude de Cristo. Amém, irmãos? Então, o juízo das nações vai ser o juízo
executado no final da grande tribulação com o objetivo de selecionar aqueles que vão entrar no milênio. No milênio não vai entrar pecador. Só aqueles que durante a grande tribulação confessaram o seu nome a Cristo, e foram fiéis ao Senhor, e conseguiram escapar do anticristo e que não foram mortos. Não será muita gente. Esses entrarão no milênio e terão uma vida natural. Então, o milênio será o mundo onde Cristo reinará e só entrará santo no milênio. Interessante é que no milênio só vai entrar santo e no final dos 1000 anos muitos se tornaram o diabo. Vão seguir Satanás. Isso mostra a pecaminosidade do coração dos seres humanos, do coração dos homens. Por isso que você precisa se alimentar do Senhor, ser dependente da misericórdia dele, senão você vai desviar mesmo. O caminho é natural, não é porque você é mais ruim que os outros, não. Não é porque a gente é mais ruim. Quem desvia não é porque é mais ruim que os outros. Porque não se alimentou de Cristo, não vigiou, não guardou a fé que tinha, não alimentou a fé. Então não pense que quem desvia é porque é mais ruim que os outros. Não. É tão ruim como a gente que está firme pela misericórdia de Deus. Nós somos tão ruins como aqueles que desviam. A diferença está aí, em guardar o que tem, em não vacilar. Essa é a diferença. E aí então, no juízo das nações, selecionará aqueles que aceitaram Jesus durante o milênio e conseguiram escapar do anticristo. Esses entrarão no milênio e viverão nessa terra. Acontecerá também a ressurreição daqueles que morreram durante a grande tribulação para reinarem com Cristo junto com a igreja. Amém, meus irmãos? E o 7º juízo universal que acontecerá é o juízo final, o juízo do grande trono branco. O juízo final será o último juízo, será a última punição dos pecadores que rejeitaram a Cristo e que morreram na prática do pecado. Será o último juízo. E aí, a Bíblia diz que João, então, ele vê um trono. E aonde esse trono será instalado? Esse trono, o grande trono branco, que será grande mesmo, ele será instalado no espaço. Veja bem, pela dimensão do trono e pela descrição bíblica, pela quantidade de pessoas, olha só, Jesus estará de um lado do trono sentado, ladeado pela igreja, todos os salvos, todos aqueles que ressuscitaram por ocasião do arrebatamento, todos aqueles que ressuscitaram no final da grande tribulação estarão com Cristo nesse trono para julgar os pecadores. Imagine a dimensão desse trono. Então, pela dimensão desse trono e por aquilo que a Bíblia diz, esse trono ele se dará no espaço. O texto sagrado diz que da presença daquele que estava sentado no trono, fugiu a terra e fugiu o céu. Essa terra e esse céu irão desaparecer. A única coisa que vai estar visível em todo o mundo, em todo o universo, é o grande trono branco, com Jesus sentado junto com a igreja, com os salvos, para julgar aqueles que morreram na prática do pecado. E aí a Bíblia descreve esse trono. Por que traz essa expressão de trono branco? Porque esse trono, ele será um trono puro, será justo, será santo. As sentenças proferidas deste trono, as sentenças proferidas desse trono será uma sentença justa.
não haverá variação de erros. Será diferente do julgamento dos tribunais humanos. Dos tribunais desta terra, meus irmãos, às vezes as sentenças são dadas porque houve acordo. Houve acordo feito muitas vezes nos bastidores, pelo advogado de defesa com o de acusação. As sentenças dos juízos aqui nesta terra, muitas vezes, foram dadas porque existem juízes corruptos, que são beneficiados. Um dia, um político falou para mim, eu perguntei, e aquele problema que surgiu com o seu nome? Ele disse, foi resolvido nos tribunais, de forma que você nem imagina. Eu disse, eu imagino sim, eu sei. Assim são os juízos desta terra. Mas nesse juízo, o juízo do trono branco, este tribunal, será um tribunal justo. O branco na Bíblia fala de pureza. É um símbolo da pureza, da santidade, da justiça. Pureza, santidade, justiça fazem parte do caráter de Deus. Deus, ele é tão fiel. Um dia veio alguém pregar aqui, um missionário, e no final ele contando a história dele para mim, ele disse, eu estive no Mato Grosso, nessa época ele estava morando aqui, congregando no campo. Ele disse, eu estive no Mato Grosso, eu fui convidado por um pastor para assumir lá uma posição ministerial, e depois ele não cumpriu comigo, aquela igreja não cumpriu, e depois eu fiz isso, isso e isso, porque eles não cumpriram comigo. Ele não foi fiel, não agiu com fidelidade, porque não tinham sido fiel com ele, não tinham sido justo com ele. Essa não deveria ter sido a postura dele. Deus, ele é tão justo, ele é tão fiel, que a Bíblia diz que se nós formos infiéis, ele continua sendo fiel. A fidelidade à justiça de Deus não depende de situações, não. Faz parte do caráter dele. E aquele que julgará, aquele que estará sentado no trono para julgar, ele é santo, ele é puro, ele não erra. E o texto sagrado diz que ele dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Então o juiz será esse juiz justo, será o Senhor Jesus. Aquele que nasceu em uma manjedoura, aquele que na sua infância a sua mãe teve que fugir, o seu pai teve que esconder para ele não ser morto, aquele que foi rejeitado pelos homens, aquele que cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho nele, aquele que Pedro traiu, aquele que estava na cruz e as pessoas passavam zombando dele, se tu é filho de Deus, desce daí dessa cruz. O ladrão que estava ao seu lado, salva-te e a nós também. Esse Jesus, esse mesmo que hoje, ele veio como cordeiro, como servo para dar a sua vida por nós, por isso que ele se entregou na morte. Aquele que ressuscitou e está no céu, assentado à direita de Deus Pai, e hoje ele não exerce a sua função de juiz ainda, ele exerce a função de advogado de defesa, sabia disso? Ele está à direita de Deus Pai, intercede por todo mundo que se chega a ele, independente de quem seja. Pode ser
a pessoa que cometeu mais delito na face da terra. Pode ser a pessoa mais indigna entre os homens, que se chegar a Jesus hoje, vai encontrar um advogado de defesa. Todos aqueles que clamarem a Jesus hoje, Jesus sairá para defendê-lo, para socorrê-lo. Esse mesmo que hoje está sentado à direita de Deus Pai, cumprindo essa função de advogado de defesa daqueles que se chegam a Ele, Ele virá nessa terra novamente. Só que Ele não virá mais como cordeiro, Ele não virá mais como advogado de defesa, Ele virá como juiz, como rei. João diz no Apocalipse que quando Ele vier, junto com a igreja, Ele vem com o nome escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, e Deus, Jesus como juiz, como rei, que Ele virá aqui. Quando Ele se manifesta como juiz, os homens são incapazes, os seres humanos são incapazes sequer de encará-lo. Precisamos compreender isso. Os irmãos se lembram da visão que Isaías teve, lá no capítulo 6 do livro dele, quando ele diz que ele contemplou a face do Senhor, e quando ele contempla a face do Senhor sentado num alto e sublime trono, ele disse: agora eu estou perdido, eu vou morrer, porque eu sou pecador, e meus olhos viu o Santo. E qual foi a solução para Isaías não morrer? O anjo clamou por misericórdia: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viu o Senhor. Quando ele clama por misericórdia, Deus envia um anjo que tira uma brasa de fogo do seu altar com uma tenaz e toca nos lábios de Isaías e diz: o teu pecado foi tirado, a tua iniquidade foi purificada. Amém, meus irmãos? Então aí, quando o pecado de Isaías é tirado, ele é reabilitado, ele recebe condições de contemplar o Senhor. E aí então ele começa a adorar o Senhor. Então, veja bem, quando Jesus vier aqui nesta terra novamente, Ele virá como juiz. E os pecadores serão incapazes de encará-lo. Verso 11 do capítulo 20 diz: o que estava sentado sobre o trono. Quem é que estava sentado sobre o trono? Diga comigo: Jesus. De cuja presença fugiu a terra e fugiu o céu. Atos capítulo de número 17, verso 31 diz: pois ele quem? Deus, um dia, estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça. Esse dia está estabelecido. Deus estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele mesmo designou. E mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então Paulo diz aqui que o Senhor já designou, já estabeleceu, esse dia já está estabelecido por Deus, em que Ele há de julgar o mundo com justiça. E Ele julgará por meio de Cristo, aquele que morreu e que Ele mesmo ressuscitou. Salmo de número 9, verso 7 diz: o Senhor, porém, reina para sempre. Do seu trono Ele executa o julgamento, julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. Então Jesus será esse rei que estará sentado no trono para julgar nesse último julgamento. E os juízes auxiliares que ajudarão, que auxiliarão Jesus nesse julgamento, será a igreja. Amém, meus irmãos?
Nesse julgamento não haverá mais apelo, não haverá advogado de defesa. Não, de forma alguma. Haverá apenas o justo juiz, com seus juízes auxiliares, a igreja, para julgar o mundo, julgar os pecadores. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3, Paulo se dirige àqueles irmãos e diz para eles o seguinte: olha, vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? Vocês não sabem disso? Por que Paulo se dirige aos irmãos de Corinto dessa forma? Porque eles estavam brigando entre eles e indo na justiça. Eu vou lá na justiça ali registrar uma queixa contra o Valdinei porque ele falou que eu sou feio. Era assim, a igreja de Corinto estava assim. Essa não é uma igreja abençoada aquela. Os irmãos indo em tribunais humanos contra o outro. Aí Paulo escreve para eles e diz: vocês não têm condição de resolver isso no meio de vocês? Entre vocês que são irmãos? Vocês estão indo nos juízes desta terra contra o outro irmão? Olha, vocês não sabem que nós, a igreja, havemos de um dia julgar o mundo? Vocês não sabem que nós julgaremos até os anjos? Então diga comigo: Jesus vai julgar, auxiliado pelos juízes auxiliares, que será a igreja arrebatada. Amém? Esse julgamento, meus irmãos, o último julgamento, o juízo final, ele será baseado em 3 livros diferentes. Apocalipse capítulo 20, verso 12 e o verso 11, diz assim: então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. E se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. O primeiro livro presente nesse julgamento é a Bíblia Sagrada. Naquele dia, a Bíblia Sagrada estará presente nesse julgamento, e o julgamento será executado de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. As pessoas dos dias de hoje, elas zombram das Escrituras, elas fazem piadas das Escrituras, elas rejeitam as Escrituras, mas naquele dia, todos os pecadores, aqueles que rejeitaram as Escrituras, que não acreditaram nela, serão julgados pela Bíblia Sagrada. Deuteronômio capítulo 18, verso 19 diz: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. João capítulo 12, verso 48, Jesus diz: olha, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que falei, essa o julgará no último dia. Então, naquele dia, a Bíblia Sagrada estará presente e a Bíblia Sagrada julgará todos aqueles que recusaram acreditar naquilo que estava escrito nela. O segundo livro presente no julgamento são o livro das obras. Tudo que o ser humano faz ou deixa de fazer está registrado por Deus. Tudo, tudo. Apocalipse capítulo 20, verso de número 12 diz: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros, os livros das obras. Hebreus capítulo 10, verso 7 diz: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. O terceiro livro presente no juízo final será o livro da vida. O livro da vida, a Bíblia Sagrada, quando fala acerca do livro da vida, apresenta o livro da vida como o livro onde está registrado o nome de todos os salvos, de todos os nascidos de novo.
e de todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus e vivem para Jesus. Apocalipse capítulo 3, verso 5 diz: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos santos anjos. Versículo de número 15, capítulo 20 diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, verso de número 27 diz: nela, onde? Na cidade santa, não entrará nada que seja impuro. Nada que seja impuro. Nem o que pratica a abominação e nem a mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E quem então será julgado no juízo final? Todas as pessoas que morreram na prática do pecado. Todas, sem exceção. Todas as pessoas que morreram na prática do pecado. Os que morreram em Cristo, os que morrem em Cristo, servindo o Senhor tanto na presente era, por ocasião do arrebatamento, eles ressuscitarão primeiro, como diz a Bíblia Sagrada. Quando a trombeta tocar, que Jesus vier arrebatar a igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que conseguirem entregar a sua vida a Cristo durante a grande tribulação e não negaram a Cristo e que morreram, vão ressuscitar no final da grande tribulação para poder entrar no milênio com Cristo. Esses que fazem parte da primeira ressurreição, que a Bíblia diz, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela se dará em duas fases, por ocasião do arrebatamento e no final da grande tribulação. Essa é a primeira ressurreição. Todas essas pessoas estarão juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo no trono para julgar os pecadores. Amém, meus irmãos? E aí então, quem são essas pessoas que comparecerão diante do trono branco, diante do juízo final para serem julgados? Todas as pessoas que morreram na prática do pecado, desde Adão. Aqueles que morreram na prática do pecado desde Adão, até o último pecador do milênio. Lembra que no milênio a Bíblia se referindo ao pecador de 100 anos? Desde Adão, desde a criação, até o último pecador que morrer no milênio, eles ressuscitarão para comparecer diante do trono branco, diante do juízo final. Todos eles, ricos, pobres, ignorantes, famosos, anônimos, religiosos ou não, todos comparecerão diante deste trono para serem julgados pelo Senhor e receberem a sentença conforme as suas obras. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele haviam. Nós precisamos compreender, irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela mostra classes de pecadores que comparecerão diante deste trono. E esses textos, eles precisam nos ajudar a levar o reino de Deus com a seriedade devida. Com a seriedade devida. Para a gente entender quem são os pecadores que comparecerão diante deste trono, irmãos, a gente precisa considerar alguns textos bíblicos. Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 8. Queria que você prestasse atenção nessas classes de pessoas. O diabo arrumou uma mentira aí, irmãos, de querer nivelar todo o pecado igual.
Já viram aquela conversa? Não, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Tem sim. Entre você pensar alguma coisa e executar alguma coisa tem diferença. Tem. Olha, existe pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como é que a pessoa quer nivelar todos os delitos iguais? Tem pecado que você resolve você sozinho e Deus. Pecado a nível de tentação, de pensamento, a nível do emocional, mas pratica o pecado para você ver. Aí talvez você não consegue resolver sozinho. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8 diz: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam a feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então, como é que alguém vem dizer para mim, irmãos, só porque o camarada aceitou a Jesus, mas é um adúltero, vive na prática do pecado, vai querer dizer que está salvo? Evangelho que não traz transformação de vida não é o evangelho bíblico. E aqui está dizendo que essas pessoas estão destinadas ao lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 22, verso de número 15 diz: ficarão de fora. Fora de onde? Da cidade santa, da Nova Jerusalém. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Gálatas capítulo 5, verso de número 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, ira, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, os ébrios, orgias e coisas semelhantes a estas. Paulo diz aqui: declaro a vocês, como já antes vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, se aqui está dizendo, se esses textos estão dizendo que essas pessoas estão destinadas ao lago de fogo, que essas pessoas ficarão fora da cidade santa, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, isso significa que são essas classes de pecadores que estarão diante do juízo para receberem a sentença conforme as suas obras. Não me venha com esse evangelho barato. É porque é pela graça, não é por merecimento. Claro, se fosse por merecimento, você que tinha que ter morrido naquela cruz. O evangelho precisa transformar a nossa vida. E se eu crio no evangelho e minha vida não foi transformada, eu não posso me dar por satisfeito nisso. Se eu não fui liberto da prática do pecado, eu não posso me dar por satisfeito disso. Você precisa ser liberto da prática do pecado, meu irmão. Precisa ser liberto da prática do pecado. Porque senão, naquele dia, todas essas pessoas com essas práticas estarão diante do grande trono branco para receberem segundo as suas obras. Meus irmãos, nós não somos capazes de produzir obras para a salvação. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós recebemos a capacidade
Jesus nos liberta e nos capacita para a prática de boas obras. Jesus nos dá capacidade para dizer não. Jesus nos capacita para que, se por acaso a gente for apanhado pelo pecado, a gente volte para Ele. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo, o justo. Mas as nossas obras é que levarão a gente para o inferno. As obras dos homens não poderão salvá-lo, mas poderão condená-los ao fogo do inferno. É isso que a Bíblia está dizendo. Os covardes, aqueles que nunca se decidem por Cristo, não têm coragem de se decidir por Cristo. São tão covardes que qualquer coisa eles abandonam a Cristo. Quem quiser ganhar a sua vida nesta terra vai perder. Quem quiser salvar a sua vida nesta terra, vida humana, vai perder a vida eterna. Jesus disse isso. Pessoas covardes, não têm coragem de assumir a sua fé. Os incrédulos. A Bíblia está dizendo, mas o sujeito não quer crer. Problema é da Bíblia. Os corruptos, os ladrões, os assassinos, os homicidas. Irmão, se a Bíblia coloca aqui, dizendo que um homicida não entra no reino de Deus e um suicida, será que entra? Não está tirando uma vida também, não? É tanta conversa fiada em nome do Evangelho. Os sexualmente impuros, os que se dão à prática de feitiçaria. Existem diferentes tipos de feitiçaria. Os idólatras, os mentirosos, os cães, aqueles que promovem heresias, os que vivem dominados pelas obras da carne. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Amém, meus irmãos? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que furtava, não furte mais. Isso é negar-se a si mesmo. Isso é mudança de vida. E como será então o julgamento no juízo final? Quem será então julgado? Nós estamos falando de quem será julgado. Primeiro, os homens, todas as pessoas que morreram na prática do pecado, desde Adão até o último pecador no milênio que morrerá pela prática do pecado. Esses aguardarão na sepultura, aguardando a segunda ressurreição, para comparecerem diante do trono branco. Segunda categoria de seres que serão julgados no grande juízo, o trono branco, será os anjos. Aqueles anjos que não guardaram a sua posição por ocasião da rebelião de Lúcifer. Afirma-se que 1/3 dos anjos seguiram a Lúcifer. 1/3 deles agiram politicamente. Já viram como é que o político profissional age? Ele está com alguém que é a favor de uma coisa, eu também sou a favor. Está com alguém que é contra uma coisa, eu também sou contra, conta comigo. 1/3 desses anjos, os estudiosos, são categóricos em afirmar que eles estão em cadeias eternas, aguardando esse dia. E o outro 1/3 dos anjos são os anjos que continuaram fiéis ao Senhor. São os anjos que a Bíblia classifica lá, esses anjos, como arcanjos, querubins, serafins, seres espirituais a serviço da igreja. Esses são os anjos que alguns chamam de anjos bons. Anjos caídos, anjo mau são os demônios que seguiram a Lúcifer, que seguiram Satanás. Esses anjos serão julgados nesse dia por nós, pela igreja.
Amém, meus irmãos? Lembra que Cristo disse, que a Bíblia diz que em breve Deus esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés? Amém? Hoje eles estão aprontando por aí, eles estão aprontando, mas naquele dia eles serão julgados pela igreja, juntamente com Cristo. Judas capítulo 1, verso de número 6, diz assim: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Há consenso entre os estudiosos que esses anjos aqui se referem àquela terça parte que não decidiram, que às vezes fazia às vezes de Deus e às vezes do diabo. Por isso que a Bíblia diz: oxalá você fosse logo frio ou quente, porque você é morno e eu estou a ponto de te vomitar. Meus irmãos, Deus não tolera a nossa indecisão. Decida hoje por Cristo. Saia de cima do muro. Entregue a sua vida por inteiro a Ele, sem reserva. Amém, meus irmãos? Não fique com 90% do seu coração, da sua vida entregue a Cristo. 99%, 1% entregue ao mundo, entregue à carne. Não faça isso. Esses anjos, então, eles serão julgados naquele dia. E qual será a sentença final desse juízo? A sentença final desse juízo será o lago de fogo. O lago de fogo, meus irmãos, é o lugar preparado que nunca terá fim. O lago de fogo, Marcos 9:48, é identificado dizendo que é o local onde os seres vivos que são lançados lá nunca morrem. E que o fogo nunca se apaga. O lago de fogo não é o inferno. De forma alguma. De forma alguma. A Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados lá. O lago de fogo será o tormento eterno para todos os pecadores. Durará 1 ano, 2 anos, 100 anos, 1000 anos, 5 bilhões de anos, eternamente. Não terá fim. E aí, o juízo do grande trono branco, por aquilo que a Bíblia diz, será mais ou menos assim. A Bíblia diz que todos os indivíduos que comparecerão diante do trono branco serão julgados um a um. Imagine a demora desse julgamento, aonde cada indivíduo será chamado individualmente diante desse trono para serem julgados. Acredito que o juízo do trono branco será mais ou menos assim. Cada um será chamado pelo seu nome. Por exemplo, Caim. Caim vai comparecer diante do trono branco. Verifica-se quais foram as obras de Caim. E no livro das obras foram achado que Caim foi um homicida, matou o seu irmão por inveja. Matou o seu irmão por inveja. Olha na Bíblia. A Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Será no lago de fogo. A sentença está dada. No livro das obras foi achado que Caim foi um homicida. Matou o seu irmão por pura inveja. A sentença que está escrito na Bíblia para um homicida é o lago de fogo. E aí então o justo juiz verifica-se mais uma vez. Vamos para o último livro, só para desencargo de consciência. Verifica no livro da vida se tem o nome desse Caim. Olha-se no livro e a resposta é mais ou menos assim: o nome dele não está escrito, ou o nome dele foi apagado ou riscado deste livro. E aí então, dar-se-á a sentença
Caim será lançado no lago de fogo e enxofre. Chama-se, por exemplo, um pecador bem conhecido como Hitler, que foi o responsável pelo maior genocídio que já houve até então, que odiou os judeus, que tentou exterminar com os judeus, por puro ódio. Hitler! Olha nos livros das obras, está lá, escrita ao seu respeito. Olha na Bíblia Sagrada para que tipo de punição esses pecados cometidos por este homem merece. O lago de fogo. Verifica-se. O nome dele está escrito no livro da vida? Não, nunca foi escrito. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O julgamento dos demônios, da morte, do inferno, depois que todos os homens, todos os seres humanos pecadores, que ressuscitaram para comparecer diante do trono branco, forem julgados e lançados nos lagos de fogo, chega a hora dos demônios, chega a hora do inferno e da morte, que serão lançados no lago de fogo. Isso sem verificar livro da vida, sem verificar o que a Bíblia diz, sem verificar livro das obras para os demônios. Por quê? Porque eles já foram julgados por ocasião da rebelião de Lúcifer. Amém, meus irmãos? Por isso que para demônio não tem jeito, eles já foram julgados, o julgamento deles já aconteceram. E aí por isso então que o texto sagrado apenas diz, versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. O juízo é executado. Todos os pecadores que morreram na prática do pecado foram lançados no lago de fogo. E agora o inferno e a morte, todo o inferno e a morte também, serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo, então, agora, estão lá com os dois primeiros moradores que eles receberão, o anticristo e o falso profeta, os dois, anticristo e falso profeta, Satanás, que vai ser lançado por ocasião da sua rebelião, todos os pecadores que morreram na prática do pecado, desde a criação até o milênio, e agora toda a morte e o inferno, todos os demônios, todos os espíritos malignos estarão lançados lá e serão atormentados para sempre. Como é que alguém se livra do lago de fogo? Como é que alguém pode se livrar? Como é que um ser humano pode se livrar do lago de fogo? Arrependendo-se dos seus pecados e se entregando a Jesus, para que os seus pecados sejam removidos, sejam tirados. Só assim. A solução para o pecado é o arrependimento e deixar o pecado. A Bíblia diz que um dia levaram uma mulher pecadora até Jesus. E os acusadores queriam apedrejá-la, como dizia a lei de Moisés. Jesus então diz a eles, que Jesus começa a escrever no chão: aquele que se achar livre de pecado, atire a primeira pedra. E todos eles vazaram, porque todos eles eram pecadores.
Jesus olha para aquela mulher e disse: mulher, eles te condenaram? Não. E nem eu te condeno. Vai, não peque mais. Qual que é a senha? Diga: vai, não peque mais. Irmãos, nós precisamos entrar em crise. Pessoas que vivem na prática do pecado precisam entrar em crise, sabendo que estão correndo um sério risco de passar a eternidade no lago de fogo. Nosso apelo nessa noite, depois dessa palavra, para todos que ainda não entregaram sua vida a Jesus, que vão ver essa pregação depois, entregue a sua vida a Jesus nessa noite. Arrependa-se dos seus pecados. Aceite Ele como o único Salvador na sua vida, porque só Ele pode tirar os seus pecados. E para aqueles que estão na prática do pecado, dominado pelas obras da carne, arrependa-se hoje, decida viver a sua vida conforme a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que é pela nossa perseverança que nós salvamos a nossa alma. Sabia disso? Pela vossa perseverança, vocês salvarão a vossa alma. Meu irmão, nós não podemos viver nessa terra como que se a eternidade não seja real. Tem tanta gente vivendo aqui nessa terra, não está nem aí para as coisas espirituais. Se preocupa com tudo quanto é coisa humana e material, menos com a vida eterna. Ah, meu irmão, quando esse dia chegar na vida desses pecadores, não haverá mais apelo. Não haverá apelo. Eu já conheci pastores que negavam que durante a grande tribulação havia possibilidade de salvação com medo dos crentes se desviar. Então, se Jesus voltar hoje, os que estiverem em pecado não vão subir. Terá uma chance durante a grande tribulação. Cair em si, perceber que Jesus voltou, entregar sua vida a Jesus e fugir do Satanás, do anticristo durante 7 anos para ver se escapa da morte. Se conseguir fazer isso, vai ressuscitar no final da grande tribulação para reinar com Cristo. Meu irmão, minha irmã, mas se morrer na prática do pecado, não tem jeito. Quem vive na prática do pecado, torça para Jesus voltar, porque se Jesus voltar, você tem uma chance. Se você conseguir quebrantar o coração duro, tem uma chance. Mas se Jesus voltar, se você morrer, se você bater com a cachuleta, na prática do pecado, não terá solução. Não caia naquela conversa fiada não, irmãos, achando que todo mundo tem chance de arrependimento na hora da morte. Não caia nessa conversa fiada. Não caia nessa conversa fiada que você está correndo risco. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E só quem vai se livrar desse juízo é aqueles que decidiram enquanto estavam vivos aqui nessa terra. O dia é hoje. O dia é hoje de decidir se quer Jesus ou não. O dia é hoje de decidir se quer mudar de vida ou não. Porque se for apanhado pela morte e estiver na prática do pecado, meu irmão, minha irmã, não terá segunda chance. Não terá segunda chance.
decisão você toma hoje? Seu pai não pode decidir por você. Sua mãe não pode decidir por você. Seus filhos, seu esposo, sua esposa não podem decidir por você. Eu não posso decidir por você. Nenhum de nós poderemos decidir um pelo outro. A decisão é individual. E a pergunta depois de tudo isso é: qual é a sua decisão? Deus sempre colocou o ser humano para decidir. Eis que coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe o caminho da vida para que tu vivas. Qual é a sua decisão hoje, meu irmão, minha irmã? Qual é a sua decisão? É continuar vivendo na inércia? Igual louco, como se a eternidade não existe? Ou é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Qual é a sua decisão? Nós decidimos hoje para não sermos condenados amanhã. Nós decidimos hoje. Depois da morte não tem jeito de decidir, não. Não tem jeito. Às vezes a gente se choca, né, irmãos? Quando a gente sabe da notícia. A pessoa estava boazinha, dentro de 2 dias, morreu. Choca ou não choca, irmãos? Irmão, você acha que uma pessoa que está boazinha, saúde física, de repente tem um mal súbito, morre, ou uma doencinha sorrateira que a pessoa pensa que está bom, de repente ele entra em coma e morre. Você acha que essa pessoa, irmão, tem chance de se arrepender? Nem todos têm essa chance. Deus dá essa chance para nós enquanto nós estamos podendo decidir. Por isso que a Bíblia diz que o dia é hoje. Hoje é o dia aceitável da salvação. Não é amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Não nos pertence. Nenhum de nós podemos garantir que amanhã de manhã nós estaremos vivos. O natural é que estejamos, é ou não é? Mas nenhum de nós garantimos isso. Então o problema, meu irmão e minha irmã, o problema não é nem tanto a volta de Jesus. Que a volta de Jesus você vai... Jesus voltar e você não subir, você vai estar de frente com o capeta. Mas você vai ter uma chancezinha. Se você conseguir. Hoje Deus está batalhando por você e muitos não querem nada. Imagine quando Deus deixar você decidir, o ser humano decidir. Agora se a morte apanhar, não tem chance mais não. Que decisão você toma hoje? Eu estou sendo insistente para você levar a sério isso que eu estou falando. Que decisão você toma hoje? É você que decide. Vamos nos colocar de pé. Muita gente não toma decisão hoje com vergonha.
Mas naquele dia, quem não toma decisão hoje será envergonhado. Que vai ser chamado diante do trono, individualmente, para ser julgado conforme as suas obras. Se tiver alguém aqui nessa noite que nunca entregou sua vida a Jesus, quiser entregar sua vida a Jesus, dizer: Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados e eu me entrego minha vida a Ti, para me receber o perdão. Alguém que está afastado do Senhor, que está na prática do pecado, fala: pastor, eu estou no inferno então, se eu morrer hoje. Se quiser vir aqui na frente, vem. Os que participam dessa transmissão, você pode fazer essa decisão aí, onde você estiver. Se você decidir hoje, você será salvo. Fecha teus olhos. Marcos está vindo aqui reconciliar com o Senhor. Marcos José. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, meu irmão e minha irmã? Não existe pecado na vida de um pecador arrependido que Cristo não perdoe e não purifique. Não existe. No momento que a gente toma essa decisão, nosso nome é escrito no livro da vida. Amém, meu irmão? Amém? Fecha teus olhos então e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, meu Deus, nessa hora pelo Marcos José, Deus, que está aqui reconciliando com o Senhor. Esse homem, Senhor, que tem andado